Alô, meus amigos! Vamos lá com mais uma edição do Fatos, Informações e Opiniões, começando a semana para você, semana de 20 de maio aí, né? 19, 20 de maio. Hoje é dia 19, a semana 19 e 20, termina lá no sábado, né? Vamos dizer que você termina no sábado, dia 24, então é 19, 20 a nossa semana, que começa aqui com mais uma edição do Fatos, Informações e Opiniões, canal esse que você pode participar. Nós estávamos com 77, né? 77 inscritos na sexta-feira. Nós já estamos com 90, né? Se não se inscreveu mais ninguém aí, já estamos com 90. Então, pessoal, aos poucos vai achando o nosso canal aí, né? E vai ganhando adeptos, vai ganhando inscritos. Você pode participar do nosso canal se inscrevendo aí, né? A sua inscrição é muito importante. E você pode também ajudar, né, distribuindo os nossos links aí nos grupos de WhatsApp. Você pode também comentar, você pode deixar o seu like clicando no joinha aí, né, para que a gente possa melhorar, né, a visualização, que já está grande, né? Esses dias a gente foi conferir aqui, né, de quais são os acessos. Aí jogamos lá no Face mais de 1.700 visualizações, né? Então o pessoal está acessando e está tendo repercussão. E muitos não contam a visualização no YouTube porque eles assistem através do WhatsApp, né? Então tá valendo, né? Tá valendo. Mas assim que você tiver um tempinho, pode interagir aí, pode entrar, é só estar logado no Google com o Gmail aí que você pode se inscrever. Mas vamos lá, né, com as informações de hoje. A gripe incomodando um pouquinho, mas bem pouquinho. Nós estamos aqui trabalhando. Aliás, a gripe tem sido aí um inimigo de muita gente, né? Esse mês, do mês passado para cá, muitos casos de gripe aqui na cidade de Ponta Porã. E falando em gripe, né? A situação da gripe aviária pegou no Brasil. Embora a gripe aviária tenha chegado a uma granja comercial do Rio Grande do Sul, o Brasil ainda segue como referência para o mercado de carne de aves, sobretudo quando o assunto é frango. Maior exportador desse tipo de alimento no planeta, o país manteve a doença longe de suas granjas por mais de um ano. Enquanto isso, os criadores de outros gigantes abateram animais aos milhões. A situação dos Estados Unidos, por exemplo, é um caso emblemático. O vírus alastrou-se como um incêndio entre galinheiros da América. Por lá, houve o abate de 24 milhões de aves por causa da doença apenas em 2025. E o número passa de 100 milhões quando os outros anos entram nessa conta aí. Ao mesmo tempo, o município onde há o único registro de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil representa menos de um traço na produção nacional de carne de frango. A proporção é equivalente a um pequeno copo em uma caixa d'água de 1.000 litros. A primeira notificação de gripe aviária no Brasil ocorreu em maio de 2023, mas naquele momento tratava-se de contágio em aves migratórias silvestres. Demorou mais de quase 2 anos até a contaminação chegar aos rebanhos comerciais. Até o momento, o único caso ocorreu em Montenegro, interior do Rio Grande do Sul, em 16 de abril de 2025. Nesse intervalo, mesmo com o alarme aí da doença e que poderia se espalhar, né? Mesmo com a presença do vírus já em território nacional, nenhuma ave destinada à produção de alimentos foi comprometida no país. Enquanto isso, outros gigantes abateram granjas inteiras para tentar controlar a doença. Não é o caso do Brasil, né? Tá tudo sob controle por enquanto. Dentro da fronteira dos Estados Unidos, quase 170 milhões de aves foram abatidas desde 2022. O vírus se espalhou a ponto de faltarem ovos nas prateleiras. Mesmo com tantos problemas, não houve a interrupção absoluta das vendas. O segredo é a compartimentação e técnica já estruturada aqui no Brasil, né? Por isso não aconteceu o que aconteceu nos Estados Unidos. Não está acontecendo o que aconteceu nos Estados Unidos. Com a compartimentação, né? Em vez de parar as vendas de um país inteiro, apenas a área onde está o foco da contaminação fica isolada. As autoridades de saúde do Brasil aplicaram essa mesma técnica para conter a gripe aviária em Montenegro, né? Ou ao menos no menor número possível de municípios. Vale lembrar que o caso foi registrado em 16, né, de abril, 16 do mês passado, então. E só esse caso foi identificado lá na região e isolado lá em Montenegro, no estado do Rio Grande do Sul, né? E no município ali ficou, né? Não saiu dali, não saiu daquela granja ali. Então,
tem um controle, um bom planejamento, né? E que por enquanto contém aí, vamos esperar que continue assim, né? Desse jeitinho. Vamos falar de política internacional, né? Porque a nacional está cada dia mais uma piada, mas daqui a pouco a gente vai falar também da piada, né? Em mais um capítulo da guerra travada contra o ativismo judicial que tenta sabotar a vontade popular, o governo do presidente Donald Trump, nos Estados Unidos, pediu que a Suprema Corte dos Estados Unidos freie o abuso de poder por parte de juízes federais de primeira instância, que tenham usado liminares com efeito nacional, as chamadas Nationwide Injunctions, né, para bloquear a política do executivo que foi eleito pelo povo no caso, né? E, na verdade, é uma questão mundial, né? Esse ativismo, principalmente aqui no Brasil, a gente está vendo isso aí, né? Nós falamos na sexta-feira daquele caso da juíza que mandou o oficial de justiça na casa de um casal para tirar o filho de 1 ano e 2 meses, né? Para vacinar, obrigar a tomar a vacina da Covid. E o oficial de justiça e a juíza mandou dizer que ordenou que fosse preso se não autorizasse. E a família não autorizou, né? Não autorizou. E a oficial de justiça disse que iam arrombar a porta, enfim. Por causa da deputada federal Júlia Zanata, que se meteu no caso depois, né? Essa família, pelo menos, não foi obrigada a vacinar o filho, mas depois, né, agora tiveram a CNH e o passaporte cassado. Então, só para citar um exemplo de ativismo. E lá nos Estados Unidos, o Trump começou uma guerra com esse povo, né? O caso batizado de Trump Casa, né? Trata de 3 decisões que suspenderam uma ordem executiva de Trump sobre a concessão de cidadania automática e filhos de imigrantes legais. Mas o cerne da disputa vai muito além da imigração, né? Está em jogo o respeito à separação entre os poderes e os limites da interferência judicial no governo federal, o que aconteceu muito aqui no Brasil no governo Bolsonaro. Nos Estados Unidos basta um único juiz, muitas vezes com viés ideológico declarado, para paralisar decisões do presidente da República em todo o território nacional. Essas liminares têm sido usadas como um instrumento de sabotagem política por setores progressistas do judiciário que tentam impor a sua agenda no tapetão. Uma agenda bem conhecida, né? É o mesmo modus operandi aí em todos os lugares aí. O Departamento de Justiça apontou que 35 das 39 liminares emitidas contra Trump vieram de apenas 5 distritos, né? Controlados por juízes de tendência esquerdista. O procurador-geral John Sauer, denunciou a prática como um mecanismo para paralisar a presidência e impedir que políticas conservadoras avancem. Segundo Sauer, isso transforma juízes militantes em vetores de bloqueio institucional. É um abuso da Constituição, segundo a afirmação de Sauer. E para a defesa, né, as injunctions nacionais violam o artigo 3º da Constituição americana, que estabelece que o judiciário deve resolver o conflito entre as partes específicas e não legislar ou governar, né? São casos que já vem sendo discutido há algum tempo, né? Um outro caso limitou os efeitos das decisões judiciais, o caso concreto. Agora Trump busca restaurar esse princípio e impedir que juízes solitários interfiram no destino do país. Então, ele vai à Suprema Corte dos Estados Unidos contra o ativismo judicial dos juízes de primeira instância. O ativismo e a militância e de ideologia de esquerda aqui no Brasil está insuportável, né? Lá nos Estados Unidos é um pouco diferente porque o governo vai para cima deles. Aqui o Congresso está ajoelhado, né? A Câmara dos Deputados não faz nada, está esboçando uma reação, mas aquela reação tipo, tô indo, mas não vai, né? E o Senado está totalmente calado, infelizmente, né? Mas é aquela história, né? Ou a Câmara dos Deputados e o Senado param o STF, ou o STF para com todos eles. Vai acabar fechando, né, a Câmara dos Deputados e também o Senado. E do jeito que está, indo, tem mais é que fechar mesmo, né? Porque por enquanto está inútil. Claro, tem uma oposição forte. Se não fosse essa oposição, eles já tinham tomado conta, né? O ativismo já tinha tomado conta. Embora o país esteja aparelhado, né? As instituições aparelhadas pela ideologia de esquerda, ainda há uma oposição que consegue segurar, né, todo esse avanço, né, dessas coisas malucas que estão acontecendo aí no mundo e principalmente aqui no nosso país. E o governo petista não tem o menor constrangimento
em torrar o dinheiro do povo brasileiro com passeios pelo mundo afora, sempre com uma comitiva gigantesca, né? E eles gostam de mostrar, né? É algo inexplicável e inaceitável. Eu não consigo entender como é que a população do Brasil ainda não saiu do lugar, né? Para piorar essa situação, como se zombando da penúria do povo, na última viagem para a China, todos os integrantes da inescrupulosa comitiva participaram de uma espécie de jogral, né? Onde um a um, fizeram um videozinho lá, onde um a um iam dizendo asneiras e bobagens sem o menor sentido e demonstrando o tamanho gigantesco dessa gastança, da gastança dessa patota aí, né? Impressiona o número de participantes dessa comitiva, dessa comitiva que é chamada comitiva do atraso, né? Bancada pelo dinheiro público que vai à China, e além dos gastos exorbitantes, proporciona uma vergonha internacional. E só eles acham que o Brasil tem alguma coisa vai ser elogiado no mundo, né? São vergonhas. A China tira sarro da cara deles, né? Foram lá na Rússia, foram largados num cantinho lá e eles se acham, né, os grandes estadistas, né? Rapaz, vergonha. Mas tá bom, né? Vamos ver, continua sendo piada, né? Vamos ver se a gente consegue mudar isso aí. Há muito tempo nós falamos aqui que essa situação, se a esquerda voltasse, ela ia acontecer, né? Ela ia acontecer e vai continuar acontecendo. Vai ser uma vergonha, né? Lula é um pária, né? Não tem a menor admiração do seu próprio povo, não tem admiração de nenhum outro governante, somente alguns ditadorezinhos aí, né? E essa semana, né, alguns ministros do Lula deverão participar de audiências públicas, e isso aí é uma oportunidade de ouro sempre, né, para a oposição, né, para colocar umas verdades, né, na cara desses ministros. Mauro Vieira, Camilo Santana, Fernando Haddad, eles são com presença confirmada, e essa é a hora, né, dos parlamentares perguntarem tudo o que é pertinente aos escândalos dos últimos meses. Tudo bem, vão mentir, né, vão falar um monte de bobagem, mas os parlamentares de oposição, eles precisam pressionar, né, precisam perguntar, e se houver resposta sem desconexas, né, sem interesse de público, tem que continuar. Se quiser fazer o parlamentar de oposição se passar por ridículo, faça eles passar por ridículo, né? Tem que pressionar. É a hora, sim. Vamos ver se os parlamentares vão aproveitar essas audiências públicas aí, né? E vamos ver o que vai acontecer nessa semana aí. Continuando com as informações aqui, vamos falar da situação em que a Venezuela está exportando petróleo brasileiro, né? Só que não. O que acontece? O que está acontecendo? As petrolíferas da Venezuela, eles passaram a manipular a origem de exportações de petróleo para driblar as sanções impostas ao país. Essa prática é chamada de spoofing, inclui alterar a localização de navios e a falsificação de origem da carga. Com isso, as embarcações parecem sair de portos brasileiros, embora estejam carregados ou estejam carregando petróleo venezuelano. As informações são da agência Reuters. E as empresas já teriam embolsados $1 bilhão em embarques de petróleo, declarado de origem brasileira, né? Essa medida, além de reduzir os custos e o tempo de transporte, dá às empresas a possibilidade de financiamentos bancários mais vantajosos. Desde 2019, os Estados Unidos impõem sanções às exportações de energia da Venezuela. O objetivo é cortar a receita da ditadura de Nicolás Maduro, acusado de se manter no poder com base em eleições fraudulentas. Refinarias independentes chinesas são as principais compradoras desse petróleo. Em 2024, o país recebeu cerca de 350 mil barris por dia da Venezuela. Entre janeiro e abril de 2025, o volume subiu para quase 465 mil. A maioria dessas remessas ainda entra com registro da Malásia ou com o betume misto, e menos de 10% são oficialmente declarados como venezuelanos. Entre julho de 2024 e março de 2025, a China importou mais de 2,5 milhões de toneladas de mistura de betume, né, supostamente do Brasil, ao valor de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. A Petrobras, no entanto, afirma que o país raramente exporta esse tipo de produto.
É, brasileiro, né? Estão ganhando dinheiro com petróleo brasileiro, segundo os venezuelanos. Bom, vamos falar agora dos nossos anunciantes, né? Eles são, né, o motivo da gente estar aqui continuando o nosso trabalho, né? O motivo de nós começarmos o canal Fatos, Informações e Opiniões é que esse canal se torne independente, né? E se tornou independente, um canal sem compromisso com dinheiro público, né? E sim se tornando a voz da população, mas para isso tem um custo, né? Nós estamos, por enquanto, gravando só no celular, né? Precisamos aí melhorar a nossa estrutura aqui, de repente, futuramente, aí um estúdio melhor, né? Mas precisamos de microfones, precisamos de câmeras, essas coisas, né? Então, para isso, além de se manter, é claro, né? Porque a gente precisa se manter, a gente também come, né? A gente também bebe, né? Então, a gente precisa também comprar remédio, enfim, né? A gente precisa se manter. E claro que nessas horas a gente precisa dos nossos anunciantes, né, do comércio local, né? Se o poder público quer te sufocar, você não precisa depender de poder público. Vamos depender da nossa população, das informações corretas para a população e do nosso comércio local que nos incentive a tornar esse que é o canal da voz da população, que esse canal seja a voz da população e que se mantenha sempre no ar. É o apoio do empresário, o apoio do empresariado, né, que nos mantém aqui. Do grande e pequeno empresário, não importa se é grande, se é uma multinacional ou se é um mercado lá de tal bairro, né? Para mim não importa, o que nós temos aqui nos manter aqui e nos manter como o canal que é a voz da população. E por isso eu agradeço aí a Solo Forte que está conosco aí já desde o início, né? Praticamente desde o início do canal Fatos, Informações e Opiniões. A Solo Forte que trabalha aí com assessoria, né, planejamento, com agricultura de precisão, né? E que tem uma equipe de profissionais experientes e dedicados, né? E uma empresa de consultoria e agricultura de precisão que tem foco no manejo para aumentar a produtividade das lavouras. São profissionais experientes que têm uma vasta experiência em pesquisa, extensão rural, desenvolvimento de mercado e estudo, né? Para colaborar com produtores rurais utilizando decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos, né? Solo Forte e os produtores, né? Então, trabalhando com agricultura de precisão em apoio ao pequeno e ao grande produtor rural, essa é a Solo Forte, esse é o trabalho dos profissionais lá da Solo Forte que está conosco aqui. Também a Conveniência Baturité do nosso amigo Carlos Dalzacker, que fica localizado ali na rua Baltazar Saldanha, né? Em frente à GESUL, na divisa praticamente com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. E ali, né, você pode encontrar cerveja gelada, tá um pouquinho frio, mas quem gosta de cerveja não importa o tempo, né? E quem não gosta de uma bebida alcoólica ou não gosta de cerveja, pode tomar um refrigerante, pode tomar um suco. Quem quer outro tipo de bebida, lá tem vinho, né? Tem outras bebidas que você pode consumir ali no local. Tem o saboroso espetinho à noite servido ali pelo Carlos Dalzac e sua família, né? Então na Conveniência Baturité você encontra tudo isso aí, né? Além de que, né, aquele pessoal que está meio apressado, não quer ir, não está com paciência para ir no supermercado enfrentar fila, vai lá rapidinho na Conveniência Baturité, que lá é bem sortido, com certeza você vai encontrar o que você precisa lá para fugir das filas dos supermercados. E temos também a Coop Home Office, né? Coop Home Office que vem com um moderno, inovador, arrojado projeto, né? Aqui em Ponta Porã para modernizar ainda mais a princesinha dos Ervais, embelezar ainda mais a princesinha dos Ervais. Coop Home Office, a perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz. Coop Home Office,
aquele prédio bonito ali, né? Moderno, já em fase de conclusão, ali na Deputada Aral Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a Rua Antônio João. O nosso plantão de vendas fica ali mesmo, né, na frente onde o prédio está sendo construído, no prédio do supermercado Bom Gosto. Você vai entrar no térreo ali, antes de subir para a escada rolante ali, que dá acesso ao mercado. Você já vai ver a maquete ali, já vai ver a nossa equipe de vendas, nosso plantão de vendas ali também, pronto para te atender. Você vai conhecer o projeto, você vai ver a maquete do prédio ali, você vai conhecer os planos que você tem à sua disposição para você adquirir um dos nossos apartamentos, né, que estão disponíveis por lá, apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. Então, venha para a Coop Home Office, né? Venha morar, empreender e ser feliz. O prédio que vai modernizar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. E vamos continuando aqui com as informações. Como eu falei do Baturité, do Carlos Alzacre, ele tem insistido já há alguns dias para eu falar daquela situação da frente da Escola Estadual Miguel Marcondes Armando ali. Ali tem uma lombada eletrônica que a velocidade máxima é de 40 km, né? 40 km por hora. O problema é que muitos veículos, carros, motos, passam ali com placa do Paraguai em alta velocidade. Esses dias uma senhora foi atropelada lá, ele relatou, volta e meia há riscos de acidente ali. E é uma escola, o movimento é muito grande ali, né? Principalmente no horário de pico, 7, 11, 11h20, 1 hora, 17 horas, o movimento ali é grande. E infelizmente, muitos motociclistas, muitos motoristas não têm o hábito de respeitar as leis de trânsito. E é um perigo, né? Então esse recado vai para a Guarda Municipal de Trânsito de Ponta Porã, né? Ou para os vereadores que estão aí, precisam trabalhar, precisam começar a trabalhar. Ali vai precisar, com certeza, ali de uma lombada ali, né? Uma passarela ali, vai precisar, porque não tem jeito, né? Ali não tem jeito, é um quebra-mola ali, uma passarela para que possa os alunos passarem ali e os motoristas e motociclistas realmente diminuírem a velocidade. Só aquela questão da lombada eletrônica não está funcionando. Está funcionando para quem tem placa do Brasil, para quem tem placa do Paraguai não. E eles passam em alta velocidade. Infelizmente é o que tem acontecido, já aconteceu um acidente. Eu mesmo esses dias presenciei lá quase um acidente por causa disso. Velocidade, muita gente parando, gente para pegar seus filhos, e enfim, acaba acontecendo acidente. Então tá perigoso, é bom a Guarda Municipal de Trânsito, né, começar a dar uma olhada por lá na frente da Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. É claro, não é só lá, mas ali nós estamos falando de uma situação que vem se tornando crítica, né, e pode causar riscos àquelas pessoas que passam por ali. Vamos falar de esporte, Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, nós tivemos jogos no sábado e no domingo, né? Então vamos falar do Brasileirão. A CBF deve mudar de presidente, né? O Edinaldo estava tentando se manter, mas ele já desistiu. Pelo jeito já desistiu, desejou sorte aí ao novo presidente. E amanhã a gente vai falar desse novo presidente ainda. Mas hoje nós vamos falar do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, já que nós tivemos a 9ª rodada, né, sendo disputada no sábado e no domingo. No sábado nós tivemos o Ceará ganhando do Sport por 2-0, o Vasco ganhou do Fortaleza por 3-0, dá uma respirada boa, estava sob pressão. O São Paulo ganhou do Grêmio de virada por 2-1. No domingo o Corinthians ganhou do Santos por 1-0 no seu estádio, na Neoquímica Arena. O Bahia ganhou do Vitória por 2-1. O Juventude empatou com o Fluminense em 1-1. O Flamengo e Botafogo empataram em 0-0. O Red Bull Bragantino de virada perdeu para o Palmeiras por 2-0. O Palmeiras abre 4 pontos em relação ao segundo colocado, é líder do campeonato. Cruzeiro e Atlético Mineiro no clássico ficaram no 0-0 e Internacional e Mirassol empataram em 1-1. Então a classificação é essa: Palmeiras 22 pontos, Flamengo 18 pontos, segundo, terceiro Cruzeiro 17, quarto Bragantino 17 com 15, quinto Ceará, sexto Bahia e em sétimo Fluminense 14. O Corinthians aparece em oitavo com 13, mesmo número do Atlético Mineiro que tem 13 e é o nono colocado. O décimo é o Botafogo com 12, 11º São Paulo 12, 12º Mirassol 11, 13º Vasco 10, 14º Fortaleza 10, 15º Internacional 10, 16º Vitória 9. Abrindo a zona do rebaixamento, 17º Grêmio 9 pontos, 18º Juventude 8 pontos, 19º Santos 5 pontos e o 20º é o Sport Clube do Recife
com apenas 2 pontinhos até aqui. Essa é a situação do Campeonato Brasileiro. E na quarta divisão, onde tem um Sul Mato Grossense disputando, o Operário perdeu, né, para o Goiatuba fora de casa por 2-0. E não está bem aí na classificação, né? Tinha vencido fora de casa o Uberlândia, deu uma animada, mas não, né? Não, parece que não engrenou. Mas vamos ver, né? Ainda tem jogos acontecendo. Foi apenas a quinta rodada que o Monte Azul perdeu para o Cascavel por 1-0. O Cascavel começou bem mal, agora já ganhou mais uma, né? E vai se recuperando no campeonato. O Cianorte empatou com a Inter de Limeira 0-0. O Goiatuba ganhou do Operário por 2-1. E o Itabirito perdeu para o Uberlândia por 3-1. O Cianorte lidera o grupo a 7 com 9 pontos. Inter de Limeira segundo com 8. Terceiro Goiatuba com 7. 4 Uberlândia com 7. Quinto Cascavel com 7. O sexto é o Itabirito com 6. O sétimo é o Operário com 5. E o Monte Azul é o Lanterna com apenas 3 pontinhos, né? E aqui por Ponta Porã, deixa eu ver aqui o meu script aqui. Vamos ver onde que eu deixei. Aqui, tá. Deixei, já achei. Vamos ver. Aqui por Ponta Porã começou a segunda fase da 9ª Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira, né? Nós tivemos lá no campo do Zé Balão, no campo da Noroeste, né, os jogos sendo disputados na primeira rodada da segunda fase. O Marambaia ganhou do Tereré por 2-1, Nosso Lar venceu o Los Magos Sênios por 2-1, a Ceba ganhou do Ata por 1-0, o Sport Nortenho e o Sangapuitã empataram em 0-0. Sport Nortenho e Sangapuitã 5.0 empataram em 0-0. Próxima rodada tem os seguintes jogos, lá na Arena Master, que é do lado ali do campo da Noroeste, no campo do Zé Balão. Nós teremos os seguintes jogos: Los Magos Sêniors enfrenta o Sport Nortenho, o Marambaia joga contra a Ceva, Sangapuitã 5.0 enfrenta o Nosso Lar e o Ata enfrenta o Tereré Esporte Clube. Hoje foi meio difícil fazer porque a garganta está complicada aqui, né? Não tem dor de garganta, mas tá raspando, né, a garganta aqui, a caixa que tá cheia de catarro e não quer sair, né? Então tem que tomar um expectorante para melhorar a situação aqui, porque tô ficando rouco, não tem dor de garganta, mas tô ficando rouco, né? Então foi um pouco difícil, peço perdão para vocês, mas conseguimos, né, cumprir a nossa missão de apresentar mais um canal Fatos, Informações e Opiniões. Se Deus quiser, amanhã nós estaremos de volta com mais informações e nós contamos com a sua audiência.